Boa tarde. Hoje eu vim compartilhar com você um segredo ao qual o Senhor nos revelou através da tua palavra a respeito de uma palavra, de uma história, de uma mulher em que nós já ouvimos muito falar dela. Talvez em vários contextos, tá certo? Mas hoje eu quero explanar com você algo que o Senhor compartilhou comigo a respeito da história dessa mulher, tá certo? Pega a sua Bíblia aí, abre aí no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler juntos, tá certo? Eu vou ler aqui na minha e você lê aí na sua. E foi com ele e seguiu em uma grande multidão. Capítulo 5, versículo 24. Agora vamos para o versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos anos e muitos médicos e despedindo-se de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. A história dessa mulher, da mulher do fluxo de sangue, né, que é assim que nós a conhecemos, e é assim que todas as pessoas nos apresentam quando vai pregar sobre ela. A história dela foi contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os primeiros 3 evangelhos, tá certo? E a história dessa mulher foi contada por várias versões diferentes, por vários olhares diferentes, tá certo? Mas hoje eu quero frisar com você num ponto especial. No versículo 20, diz que o quê? O que acontece? Essa mulher, ela padecia, vamos recapitular um pouquinho, né? Essa mulher, ela padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Então, em detrimento disso, o que aconteceu? Ela ficou isolada da sociedade, porque a mulher, quando ela estava neste período, ela era tida como impura. Então, ela passava os seus dias do seu fluxo reservada da sociedade, até dentro da sua casa mesmo. Só que aquela mulher padeceu desse fluxo de sangue durante 12 anos. Agora vamos pensar um pouquinho. Essa mulher, com certeza, ela tinha uma sociedade que estava em volta dela, seus vizinhos, a pessoa da padaria que ela comprava pão, a pessoa que passava com leite, os seus familiares que conviviam com ela, suas primas, suas tias. A Bíblia não relata muito a história dessa mulher, mas com certeza ela tinha uma sociedade em volta dela e ela fazia parte de uma sociedade, certo? Mas quando ela padeceu daquela enfermidade, as pessoas se afastaram, porque ela era tida como impura, então tudo que ela tocava era impuro. Se ela sentava no sofá era impuro, a cama que ela dormia era impura e tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas um certo dia aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que um certo homem estava realizando curas, transformando vidas. E ela viu naquilo a esperança da sua vida. Porque ela já vinha gasto tudo o que tinha com médicos, buscando recursos para que obtivesse a sua cura. Mas ela não conseguiu. Então ela ouviu falar de Jesus e ela viu uma oportunidade de receber a tua cura. Então ela soube que Jesus ia passar ali por perto e ela teve um estalo, olha, se eu somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. A fé dela foi além de qualquer expectativa. Ela não queria falar com Jesus, ela não queria pegar nas mãos de Jesus, ela queria apenas tocar nas suas vestes e ela sabia que aquele ato de fé traria a sua cura. Amém? Até aqui todo mundo entendendo, né? E o que aconteceu? Quando Jesus estava passando por ali, essa mulher veio se apertando no meio da multidão, com medo de ser vista, porque ela estava transgredindo uma lei de que ela não poderia estar ali, certo? Mas ela tomou essa atitude drástica de fé, porque ela viu naquela oportunidade
oportunidade, a sua última oportunidade de ser curada daquele mal e ter a sua vida retomada de volta. Então ela foi no meio da multidão e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Só que ela achou que ela ia passar desapercebida, porque enfim, na hora que ela tocou, a palavra que foi liberada na palavra dela se cumpriu. Ela foi curada. Ela sentiu que foi curada. Só que ela não passou despercebida, ela não passou despercebido por Jesus, talvez pela multidão, mas por Jesus ela não passou desapercebido, porque Jesus sentiu que alguém lhe tocou diferente. Por quê? Porque ela se destacou na multidão. Talvez você esteja passando por muitos problemas e você foi obrigado e você se encontra hoje isolado das pessoas que você ama. Talvez as pessoas que você achava que lhe amava, que estavam próximas de você, agora que você está num período de que você está precisando, que você está doente, que você está passando por algum problema, essas pessoas se afastaram. Eu quero dizer uma coisa: não culpe as pessoas que se afastaram de você, porque elas só estão seguindo o fluxo normal da vida. Sabe, porque assim, quando nós estamos no deserto, escuta bem isso, quando nós estamos no deserto, é natural que as pessoas se afastem de nós. Sabe por quê? Porque no deserto, teoricamente, não há recursos. E quando nós estamos no deserto, é quando nós não temos nada para oferecer para outra pessoa. Nós não temos uma palavra de ânimo porque nós estamos desanimados. Nós não temos recursos financeiros porque nós talvez estejamos passando por este deserto do financeiro. Nós não temos oração. Talvez nós não temos nada para oferecer. E é natural e é normal que as pessoas elas se afastem. É muito normal isso. E nós não temos que culpar as pessoas. Nós temos que olhar para dentro de nós e perguntar o que eu vou fazer para sair desse deserto, para sair desse lar do esquecimento. Porque aquela mulher estava dentro do seu lar esquecida pela sociedade, pelos governantes, pela sua família, talvez pela sua sociedade religiosa, a sua igreja, a sua sinagoga, enfim. Talvez ela esteja abandonada. Hoje você talvez sinta-se abandonada pela sua célula, pelo seu líder, pelos seus pais. E é por causa disso, gente, que muitas pessoas hoje, muitas pessoas cometem suicídio, entram em depressão, porque não conseguem olhar para si mesmos e encontrar lá dentro a essência pelo qual foi formado e foi criado, que é Jesus. As expectativas daquela mulher estavam em Jesus e não na multidão, em ser percebida pela multidão, e sim por Jesus. Olha, a palavra de Deus diz assim, deixa eu só procurar para você, bem direitinho aqui. Lá em Isaías 49:15, o que Jesus fala? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Por isso, a nossa esperança, as nossas expectativas devem estar no Senhor, não na multidão. Porque a multidão, naturalmente, vai se afastar quando você estiver no lar do esquecimento, quando você estiver no deserto. Mas Jesus, Ele vai lhe perceber, porque você vai se destacar na multidão e você vai chamar a atenção dEle. Então, eu quero te dizer algo. Aquela mulher, ela havia gastado tudo que ela tinha e não tinha conseguido o que ela almejava, que era a cura dela. E quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Ela foi curada. Mas algo muito importante dessa história que me chamou muita atenção foi lá no versículo 34, que é quando Jesus fala assim: filha, tenha paz, a sua fé te salvou, você foi curada. Mas anteriormente nós lemos que ela já havia sido curada, mas Jesus viu algo no interior daquela mulher, em que a multidão, em que ninguém havia percebido. Ela não precisava somente da cura externa, ela precisava de uma cura interior. Talvez pelas palavras que ela ouviu, por conta do abandono, ela precisava de uma cura interior. Olha, Jesus, Ele não olha o seu exterior e as suas doenças, suas patologias,
exteriores, Ele olha para o seu interior, porque Ele entende que quando nós estamos curados por dentro, isso reflete no nosso exterior. Glória a Deus. A partir de hoje, quando você estiver se sentindo esquecido, lembre do livro de Isaías. Lembre que o Senhor não lhe abandona. Lembre que quando nós estamos no deserto, nós não temos que culpar ninguém por estarmos abandonados. Mas sim, buscar a nossa esperança em Cristo e saber que Ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Amém? Deus te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te fortaleça e que a palavra dele germine em você a esperança em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.